Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Belo na área da disciplina de Biologia. Vim aqui comentar com vocês sobre essa prova do CBMERG de 2024. Antes de mais nada, dá um joinha aí, dá um like, se inscreva no canal, compartilha com todo mundo. Tenho recebido muitas mensagens positivas da galera lá no Instagram, que me adicionou, que me mandou mensagem, que me agradeceu. Sei que eu consegui ajudar muitos alunos. É óbvio que numa sequência de vídeos de questões ou de teoria que eu gravei lá em 2022, a gente não consegue abranger todos os conteúdos que vão cair na prova. É muito difícil, a gente não tem bola de cristal, mas de certa forma a gente conseguiu varrer um pouco aí de algumas questões, né? Eu acredito que eu vá conseguir aprimorar o meu curso mais para frente. Então, fico muito feliz e lisonjeado de ter ajudado muitos alunos aí, tá? Fico feliz por ter motivado muita gente. E não desista, tá? Ano que vem tem mais. Se já começar a estudar agora, já vai tirar onda. A tendência realmente é o gabarito. Tive alguns amigos e alunos que gabaritaram a parte de biologia, então isso é importante. A prova como um todo, eu não fiz uma análise, mas me falaram que as outras disciplinas foi tranquila, não teve nenhum grande mistério. Eu acredito até que a nota de corte por conta disso, desses comentários, seja alta. Mas vamos seguir, né? Vamos lá. O que nós temos aqui? Eu vou colocar, a questãozinha para o lado, que aí vai ficar melhor. Bom, então, no CBMERG 2024, o que a FGV colocou para vocês aí na questão 92? Só lembrando, pessoal, que eu estou resolvendo aqui, para quem não sabe, o caderno do tipo 3, que é o caderno amarelo. Inclusive, eu postei nos meus stories, no @professorbelo. Quem quiser me seguir é só clicar lá e, enfim. Você vai ver nos meus stories que a sequência que eu coloquei de gabarito preliminar bateu, com o gabarito preliminar divulgado pela banca FGV na segunda-feira, dia 22 de abril. Então, beleza. Mas eu vou comentar algumas coisas aqui que eu acho importante, porque sempre algum aluno vai entrar com recurso. Já sei que alguns alunos erraram algumas questões e vão tentar entrar com recurso. Beleza? Vamos ver o que eles cobraram na questão de número 92, lembrando que o seu caderno pode ter sido branco ou azul, de outra cor. Então, você tem que se ligar não no número da questão, e sim no conteúdo dela. Segundo dados da OMS, o Brasil ocupa a 17ª posição entre 65 países pesquisados em relação ao número de doses de antibióticos consumidas. A situação é preocupante, pois, segundo especialistas, revela o alto consumo derivado de prescrições inadequadas e a automedicação, que favorecem o surgimento de bactérias multiresistentes, que podem levar as pessoas à morte. Aí ele vai falar: a resistência aos antibióticos ocorre por quê? Bom, vamos entender por que o organismo acaba não correspondendo tão bem quando você coloca, o antibiótico para dentro sem um acompanhamento médico. Aí ele vai falar, o nosso corpo se tornou imune a esses medicamentos devido ao seu uso descontrolado, impedindo a sua ação sobre as bactérias. Olha só, quando a gente fala que o nosso corpo se tornou imune a esses medicamentos, a gente está dizendo que a gente toma antibiótico agora e não vai adiantar de absolutamente nada. E não é assim que funciona, pessoal. Não é assim que funciona. Ainda está dizendo que está impedindo a sua ação sobre as bactérias. Não. O antibiótico ele ainda vai conseguir ter uma função química ali para destruir as células bacterianas, as células procariontes. Então, isso aqui está errado. A letra A. Agora, olha a letra B. Bactérias previamente resistentes, quando expostas a esses medicamentos, que são os antibióticos, elas são selecionadas, sobrevivem e se reproduzem. Gente, isso aqui está mascarado, mas isso é a famosa seleção natural prevista por Charles Darwin. E, de fato, este é o nosso gabarito. A resistência aos antibióticos acontece por conta disso.
né? Você acaba, naquele momento que você tem uma infecção bacteriana, você acaba tomando um certo antibiótico, muitas bactérias vão morrer, outras que já estão ali, que já conseguem sobreviver contra a ação daquele medicamento, acabam se tornando resistentes. Eu não sei se vocês sabem, até as bactérias têm uma estrutura conhecida como o plasmídio, né? Que é um DNA extracromossomial, falamos disso nas aulas, e acaba que por conta disso, né, essas bactérias são selecionadas, ficam vivas, não morrem pela ação do medicamento, você até sente uma melhora no seu tratamento ali hospitalar e tudo mais, só que elas sobrevivem e mais para frente elas vão se reproduzir, né? Cada vez mais mitoses ali, cada vez por bipartição e por aí vai, cisparidade, enfim. Aí são os tipos de reprodução assexuada. Quando você vê, meu amigo, tu está colonizado por bactérias, e aí já era, tá? Então, se você não tomar a medicação certinho, se não for o antibiótico correto que o médico prescreveu, né? Aí você vai ter realmente problemas. Por isso que o texto, ele fala da automedicação, ó. Sacou? Alto consumo derivado de prescrições inadequadas e a automedicação. E é isso que faz surgir bactérias multiresistentes, tá? Aí vem a letra C. A automedicação e as prescrições inadequadas fazem com que esses medicamentos sejam usados em doses insuficientes para matar as bactérias. Não é isso, galera. Não é por conta disso que você vai ter aí essa questão da resistência aos antibióticos, tá? Beleza? Não tem nada a ver. Matar a bactéria sempre vai matar. A questão é saber se você está, de fato, tomando aquilo como uma prescrição médica e, de fato, cumprindo aquela prescrição, tudo certinho, nos horários corretos, mas que sempre vai matar alguma bactéria, vai. Ainda que você se automedique, ainda que você tome ali o medicamento de forma inadequada. Beleza? As drogas em questão promoveram mutações favoráveis, fazendo surgir nas bactérias genes que lhes conferem resistência. Aqui houve um erro, né? Um erro conceitual. Ele está dizendo que a droga que está induzindo uma mutação, sendo que essa mutação ela acaba sendo favorável, e aí você tem uma bactéria mutada, vamos chamar de com T, né? Mutada, de mutação. Bactéria essa que vai ter aí um gene que vai lhe conferir a resistência. E não é isso. Na verdade, você já tem uma diversidade bacteriana, algumas são resistentes ao medicamento, outras não. E, portanto, o gabarito de fato é a letra B. A letra D de dado tem um erro conceitual aí. Beleza? E aí, sem a correta orientação, esses medicamentos mudam o genoma dos enfermos. Ou seja, das pessoas que estão doentes. Então, você toma um antibiótico, você muda o seu genoma. Negativo. Está errado. Portanto, o gabarito preliminar realmente é a letra B. Essa questão, muitos alunos marcaram a D de dado. Então, a dúvida era entre a B e a D de dado, mas o gabarito oficial é a letra B de bola. Não tem muito o que questionar nesse item, não. Tá? Se algum aluno quiser tentar entrar com recurso, eu acredito que não vai ganhar. Tá? Vamos para a 93. A 93 falou o seguinte. Essa questão aqui é boa, tá? Mas você não precisava calcular nada, graças a Deus. A completa ausência de impressões digitais é conhecida como ADG, a dermatoglifia. Essa condição muito rara, determinada geneticamente, é apelidada de doença do atraso da imigração, em razão do embaraço que ela causa quando pessoas com a característica tentam atravessar fronteiras. A ADG foi documentada apenas em algumas pessoas de 4 famílias no mundo. Aí ele vai falar do quê? Do heredograma, né? Que a gente estudou bastante. O heredograma a seguir mostra a herança da ADG em uma dessas famílias. Os quadrados e os círculos pretos são as pessoas com a dermatoglifia. Então ele já está te dando a dica. Então ele lançou aqui, ó, linhagem 1, linhagem 2, linhagem 3 e linhagem 4. E aí vem, a análise do heredograma permite afirmar que esta doença, a ADG, né, a dermatoglifia, é determinada por um gene autossômico, autossômico A e B, né? Só que a A está dizendo que é autossômico dominante, a B é autossômico recessivo. Será que é
dominante ligado ao X, recessivo ligado ao Y ou mitocondrial? Porque vocês sabem que a mitocôndria tem o seu próprio DNA. Galera, essa questão aqui é muito fácil. Por quê? É só você analisar o seguinte, ó. Letra A. Será que esse gene, então, essa doença é determinada por um gene autossômico dominante? E todas as pessoas com essa característica, elas têm um genitor, ou seja, elas têm um genitor, um pai ou uma mãe ali, né, com a mesma condição, ou seja, tem que ser doente também. Vamos analisar. Imagina que eu tenho o casal 1 e 2 aqui, ó. Esse casal, eles tiveram esses filhos, ó, a filha 2, a filha 3 e a filha 4. Eu sempre costumo usar o macete. Por exemplo, eu tenho algum casal igual, tendo filhos diferentes? Não. Se você analisar, esse casal é diferente um do outro, o homem é diferente da mulher. Aqui, ó, 1 e 2 casaram, é diferente. 4 e 5 se casaram, é diferente, tá? Ó, 1 e 2 da linhagem 3 também são diferentes. Então, ficou difícil para a gente usar o macete Ivete Sangalo, para a gente definir. Mas, se não deu para usar esse macete, não tem problema. A gente analisa com mais cuidado. Olha, esse cara está manchado, a mulher dele não. A filha dele está, a outra não está, e esse menino número 4 está. Pessoal, quando isso acontece, e você analisa o heredograma como um todo, você vai perceber que esse heredograma ele traz para você 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele traz 6 homens afetados com essa doença ADG, essa questão da digital. E ele traz 1, 2, 3, 4, traz 4 mulheres também afetadas por essa questão digital aí, né, dos dedos, que é a ADG. Bom, é um número até considerado próximo entre homens e mulheres afetados, ok? Agora vamos para a análise. Se este homem aqui, de acordo com a letra A, for uma doença autossômica dominante, você pode dizer que, por exemplo, ele é azão-azinho. Já que essa mulher não está pintada, não está afetada, vamos supor que ela seja recessiva. Com base nisso, o que a gente garante num cruzamento desse? Toda vez que eu ligar um azão com um azinho, eu vou ter isso aqui, ó. Azão, azinho. Depois eu vou ter azinho, azinho. E depois eu vou ter azinho, azinho. Consegue entender que de 4 filhotes, de 4 filhos desse casal, a princípio, a metade vai ter a doença e a metade não vai ter? E assim sucessivamente? Então, o que eu quero dizer? O que marca a doença é o gene azão. E ele é um gene autossômico. O azinho-azinho não traz essa doença consigo. Portanto, se você analisar, todas as pessoas que têm as características, por exemplo, 2.2, 2.4, 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1 e 4.2, todas as pessoas afetadas têm um genitor, ou seja, tem algum pai ali ou mãe afetados com a mesma condição. Logo, esta herança ela é autossômica dominante. Gabarito, letra A. Poxa, Bela, eu não consegui ter esta visão. Eu não consegui enxergar e marcar a letra A de cara. Como é que você pode melhorar isso para mim? Olha aqui, vamos na B. Você não sabe a AF, você ficou na dúvida. Olha a B. Ele disse que o gene é autossômico recessivo. Aí ele vem, ó. Já que a característica não se manifesta em todas as gerações. Ué, peraí. Na geração 1, que é essa aqui, eu tenho gente marcada. Na geração 2, tem gente marcada. Na geração 3, tem gente marcada. Na geração 4, tem gente marcada. Então, tu vai marcar essa questão? Se todas têm, e está dizendo que a característica não se manifesta em todas as gerações, e ela justamente se manifesta em todas as gerações, portanto, a letra B é uma alternativa errada. Isso aqui você pode cortar mesmo sem definir se é autossômico dominante ou recessivo. Olha a letra C. Ele disse que ela é dominante ligada ao cromossomo X. Seria uma herança ali ligada ao sexo. Pois os homens afetados, os homens afetados transmitem a característica para
para todas as suas filhas. Olha aqui. Será que todo homem afetado transmite a sua característica para todas as suas filhas? Negativo. Se você olhar o cruzamento número 1, lá de cima, você consegue perceber que aquele homem número 1 com a mulher número 2, esse homem é afetado e essa garota aqui número 3, 2.3, ela não é? Então ele não está passando a doença dele para essa filha 3. Então, errado quando ele fala que os homens afetados transmitem a característica para todas as suas filhas. Não existe isso, esse próprio cruzamento aqui. Ó, desse casal tendo a filhinha número 3, ele te traz uma exceção. Então não pode. Ele falou na letra D que ele é recessivo ligado ao Y. Será que essa doença aí ela é passada assim? Ela é recessiva ligada ao cromossomo Y? Já que todos os filhos de homens afetados apresentam a característica. Então, todos os filhos de homens que são afetados apresentam a característica. Aí você pode até ficar na dúvida. Mas veja, não tem como ser ligada ao Y, porque toda herança ligada ao Y, obrigatoriamente, só vai acometer o quê? Homens, até porque homens são XY. Então não teria como uma mulher que é XX ter a marcação ali, ficar pintada de pretinho ali. Ora, se eu tenho mulheres que são afetadas, essa doença não pode estar ligada ao Y. Portanto, está errada também, ok? Beleza. E olha a letra E. É um gene, né, mitocondrial de uma herança materna, já que as mulheres são as mais afetadas. Será que eu posso dizer isso? As mulheres são as mais afetadas nessa doença? Eu tenho 6 homens e 4 mulheres afetadas. Então, são mais homens afetados do que mulheres. Você não pode marcar a letra E. Então, por exclusão, uma questão até bem óbvia, você marca nessa questão 93 a letra A. Beleza? Vamos agora fazer a 94. Método criado no Brasil, o uso da pele de tilápia é um dos grandes potenciais da medicina para o tratamento de ferimentos por queimaduras na pele. Com relação à diversidade e à organização das células da pele humana, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Você vê como é que a gente não tem bola de cristal, né? A gente não tem como saber que tipo de célula ele ia pedir. Uma célula muscular? Pô, ele foi numa célula da pele. Ele poderia pedir um neurônio. Sabe? Então é difícil. A gente tem que ampliar o nosso conhecimento. Eu vou preparar um curso extensivo top de linha para varrer todas as possibilidades de questões. Mas vamos lá. A camada mais interna da pele é a derme, formada por tecido epitelial rico em queratina. Galera, essa questão ela está falsa. Por quê? A camada mais interna da pele a gente chama de hipoderme e não derme. Então já está errado aqui de cara. Os tecidos epiteliais ou epitélio são formados por células dispostas lado a lado, né, justapostas, firmemente unidas entre si. Perfeito, com pouquíssimo tecido conjuntivo. Praticamente não existe conjuntivo no epitelial, tá? Então as células realmente são justapostas, você tem desmossomos, você tem junções comunicantes, você tem várias estruturas específicas para poder grudar estas células, tá? Então elas são firmemente unidas. Isto é uma questão verdadeira. A exposição aos raios UV, né, raios ultravioletas, aumenta a produção de pigmento pelos melanócitos. Melanócitos são células, tá, pessoal? E a pigmentação ali que vai vir é a famosa melanina, né? Quando você vai na praia, que você fica mais bronzeado. Então, essa questão está verdadeira. Portanto, analisando, eu tenho falso, verdade, verdade. Eu tenho como gabarito aqui, a princípio, a minha letra A. Tá? Essa questão também está tranquila, não tem muito mistério, não. Aí vem essa daqui, que eu vou chamar de 95, né? Não apareceu ali no caderno, mas isso aqui, esse código, né? Eu vou chamar de questão 95 do caderno tipo 3 amarelo. No século XIX, o naturalista inglês Charles Darwin ele fez uma viagem de 5 anos ao redor do mundo a partir de suas observações. E do material coletado, ele então elaborou o conceito de seleção natural. Conceito central na sua teoria da evolução.
Já no século XX, com as contribuições da genética, vai vir uma nova teoria, vai aprimorar os conceitos de Darwin, vem a famosa teoria sintética, né, da evolução, teoria da evolução, né? Ela sofreu ajustes e ficou conhecida como teoria sintética da evolução. O outro nome é o neodarwinismo, o outro nome é nova síntese. Nós falamos isso nas questões e também eu comentei sobre isso nas aulas teóricas lá de 2022. De acordo, ele vai ser específico, de acordo com a teoria sintética da evolução, ou seja, de acordo com o neodarwinismo e o conceito de seleção natural, letra A, as adaptações que são favoráveis em um determinado momento são favoráveis em qualquer outro momento. Errado, pessoal. A gente não pode afirmar isso. Não quer dizer que se agora, no 2024, existe uma espécie aí qualquer de ser vivo, se ela conseguir ter algum tipo de adaptação que seja boa para ela em 2024, não quer dizer que essa adaptação vai ser boa em 2060. No ano 3000, não dá para saber. Em qualquer outro momento, então tá tudo certo? Não temos como saber, tá? B. As espécies diferentes que ocupam o mesmo habitat se adaptam a este local, passando pelas mesmas mudanças genéticas e as transmitem a seus descendentes. Pessoal, isso aqui está errado. Você não pode garantir que espécies diferentes, sei lá, A, B, C, D ou E, seja de anfíbio, seja uma borboleta, seja um gafanhoto, não sei, um réptil qualquer, você não pode dizer que espécies diferentes que estão ocupando ali um mesmo ambiente, o mesmo habitat, eles vão se adaptar a esse local aqui, beleza? Passando pelas mesmas mudanças genéticas. Gente, cada um tem uma genética diferente uma da outra. Tá? Então isso não tem nada a ver. Letra C. Organismos que apresentam características mais favoráveis em certos habitats têm uma menor probabilidade de sobrevivência e reprodução do que o dos demais. Galera, isso aqui também está errado. Se você tem organismos que apresentam características mais favoráveis em certos locais, eles vão ter uma maior probabilidade de sobrevivência e, obviamente, de reprodução. Eles ficam vivos, vão se reproduzir, do que os demais. Então, não é menor, e sim maior, tá? Então, o erro está aqui. Letra D. Indivíduos bem adaptados deixam mais descendentes. Ok. E, portanto, contribuem mais para o pool gênico. Opa, usou a expressão, né? Pool gênico, quantidade de alelos de genes, coisa que o Darwin não sabia. Isso tem a ver com teoria sintética da evolução. Então, indivíduos bem adaptados deixam mais descendentes e, portanto, contribuem mais para o pool gênico da próxima geração do que os indivíduos mal adaptados. Verdade. Os indivíduos mal adaptados, inclusive, eles podem morrer. Paciência. Ficou na pista aí, tá? Então, essa questão, a princípio, passa a ser o nosso gabarito, D de dado. E a letra E. As adaptações benéficas em um habitat normalmente devem ser benéficas em qualquer outro habitat, por exemplo? Não. Está errado isso daqui. Portanto, o gabarito da 95 é a letra D de dado, sem problemas quanto a isso. Aí vem a 96, né? 96, pelo amor de Deus, foi bem tranquila. Graças a Deus, biologia dos vegetais. Olha aqui. A jaqueira é um vegetal originário da Índia e de outras regiões do Sudeste Asiático. Diversos animais consomem seus frutos, contribuindo decisivamente para a dispersão do vegetal ao espalharem as sementes em novos lugares. Suas folhas, ao caírem, bloqueiam a luz do sol, dificultando a germinação de outras espécies. No Brasil, a jaqueira aclimatou-se tão bem que ganha a disputa pela sobrevivência com espécies nativas, sendo uma exótica invasora. No texto, a informação importante para classificar as jaqueiras como pteridófitas é a presença de sementes. Já está errado. Falou em pteridófitas, quando ele fala aqui em seus frutos, cara, pteridófita não tem fruto, né? Quem tem fruto é o quê? Pteridófita é samambaia, né? Quem tem fruto é quem? Angiosperma, né, galera? Então, pelo amor de Deus. Gimnosperma? Fora. Já falou? Gimnosperma, presença de frutos, esquece. Angiospermas, presença de semente.
Quem define angiosperma é fruto. Semente vai ser com a gimnosperma. Tá fora. Letra D. Gimnosperma, presença de semente, característica que só aparece nesse grupo vegetal. Errado. Totalmente errado aqui. Ele está falando de uma jaqueira. Então tá lá, ó. A informação importante para classificar as jaqueiras como angiospermas é a presença de frutos, concordo, características que só aparecem neste grupo vegetal. Perfeito, pessoal. Os frutos marcam, né, uma grande característica das plantas angiospermas. Essa questão foi bem fácil, beleza? Então, 96, letra E. A 97 é o seguinte. Ao estudar um recém-descoberto micro-organismo patogênico, observando ao microscópio eletrônico, um pesquisador classificou como uma bactéria. A principal característica observada que permitiu ao pesquisador diferenciar esse micro-organismo de outros e chegar à classificação correta foi o quê? Obviamente é que foi a ausência de carioteca, né, pessoal? Porque o que define um ser procarionte, lembra que eu comentei isso em aula? O que define um ser procarionte, por isso que eu encho muito o saco falando toda hora a mesma coisa, é porque você não tem ali um núcleo protegendo esse DNA. Esse DNA ou esse cromossomo, ele fica disperso no citoplasma. Então é a ausência dessa membrana nuclear, é a ausência dessa característica, dessa carioteca, é que de fato diferencia uma bactéria dos outros. Ribossomo está fora, flagelos não vai diferenciar, presença de parede celular não vai diferenciar e a ausência de membrana plasmática também não. Beleza? Aí vem a 98. O código genético, ele é um código universal que estabelece a equivalência entre as bases do DNA e a sequência correspondente de aminoácidos na proteína. Com relação à natureza química do DNA e a sua relação com o código genético, analise as afirmativas a seguir. Essa questão eu achei ela um pouco polêmica. Eu achei ela até mal redigida, tá? Achei mal redigida. Mas vamos lá. Item 1. A molécula de DNA, ela está presente em todos os seres vivos. Até aqui está perfeito. Todos os seres vivos, de fato, apresentam a molécula de DNA. Aí ele vem e fala assim, até mesmo em muitos tipos de vírus. Olha, realmente, quando a gente estuda vírus, os vírus podem ser compostos de DNA, eles podem ter DNA na sua constituição genética. Os vírus, eles podem ser compostos do ácido nucleico RNA. E ainda existem vírus que apresentam simultaneamente os dois ácidos nucleicos. Vírus compostos de DNA e de RNA simultaneamente. Eles são conhecidos como citomegalovírus, ok? Até aí, tranquilo. Só que eu até estava conversando com uma professora amiga minha de língua portuguesa. Eu acredito que os alunos vão entrar com recurso aqui pelo seguinte. Muita gente veio aqui, eu vou considerar essa questão como correta, tá? E a banca FGV deu o gabarito preliminar aqui igual eu dei. Como verdade também, verdade. Só que aqui tem um problema com a expressão até mesmo. Pelo seguinte, o até mesmo, ele está colocando como inclusive, né? É sinônimo aí, pô, inclusive. E aí tem um problema semântico, por quê? Quando você diz que a molécula de DNA está presente em todos os seres vivos, até mesmo em muitos tipos de vírus, o aluno pode ser levado à compreensão ou inferir que ele está jogando o vírus como parte de seres vivos. Olha, você tem seres vivos, hein? Ó, tem DNA em geral, inclusive nos vírus. Inclusive nos vírus que também são seres vivos? Será? Aí não. Aí o aluno ia vir aqui, não, tá errado, falso. Então isso vai dar problema. Eu acho que vai dar problema. Eu não sei se os alunos vão entrar com recurso aqui. Eu acredito que vão, porque muitos alunos meus erraram essa questão por conta dessa expressão até mesmo, né? Mas fica aí essa polêmica e tentar pedir para a FGV melhorar essa redação. Mas vamos ler o restante. Em todos, a molécula tem a mesma composição.
Ela é formada pela união de nucleotídeos compostos de um fosfato, pentose, sempre falei isso, e uma base nitrogenada, que pode ser a adenina, timina, citosina ou guanina. Perfeito! O texto está perfeito. O problema eu achei foi mais naquele primeiro período ali, que dá uma sensação de que o vírus ele faz parte de um grupo de seres vivos. Então, assim, Bela, você está viajando, você está vendo cabelo em ovo, está viajando. Beleza, eu estou viajando então. A questão foi dada como verdadeira. Eu também botaria verdadeira na questão, como botei, tá? Então, a princípio, o item 1 ele é uma verdade. Beleza? Vamos para o item 2, e a banca considerou assim. As inúmeras moléculas de DNA existentes nos mais diferentes seres vivos apresentam diferentes combinações. Elas diferem em número de bases e na sequência em que elas estão dispostas. Isso é uma verdade. O meu sequenciamento é um, o do sapo é outro, o de um peixe é outro, o de uma estrela do mar é outra sequência. Então, de fato, apesar do composto ser igual, no sentido de você ter no nucleotídeo ali um grupo fosfato, uma pentose, que é um açúcar, né, desoxirribose, e as bases nitrogenadas A, T, C e G, realmente as combinações vão ser diferentes e o sequenciamento também, tá? Agora, olha que interessante essa aqui. Essa aqui deu polêmica também, né? Mas aqui é verdade, aqui também, né? Verdade, verdade. Mas olha que interessante, a 3 foi uma questão bem montada. Ó, toda alteração na sequência de bases nitrogenadas em uma molécula de DNA é uma mutação. Mexeu ali no que não devia ser mexido, é uma mutação. Legal. Aí aqui é o problema, ó. O que determina o surgimento de uma nova característica no organismo? Galera, isso aqui depende. Mas por que depende? Depende porque o código genético ele é degenerado. Como assim? Não quer dizer que o fato de você ter uma mutação no seu DNA, vou botar aqui, isso de cara vai gerar para você, após a transcrição, lembra disso? Um RNA mensageiro diferente, porque se você fez uma mutação no DNA, o seu RNA mensageiro fica com uma codificação diferente. Daqui, você vai fazer uma tradução e você vai produzir aí as suas proteínas. Só que, pelo fato do código genético ser degenerado, isso quer dizer que você pode, às vezes, mudar algumas bases, dar uma mutação, gerar uma mutação no seu DNA e, consequentemente, no seu RNA mensageiro, só que, às vezes, a proteína formada vai ser a mesma. Isso não vai te trazer um prejuízo. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Porque, eu tinha lá AAT, CCU, UUA. Aí, sem querer, numa dessas minhas trincas, nesses meus códons lá, eu tive uma mutação. Aí, vou dar um exemplo. O UA trocou, saiu o UA, entrou o UC. Mas, às vezes, o UA e o UC te dá o mesmo resultado final de aminoácido. Então, veja que teve uma mutação, mas essa mutação não se expressou no seu fenótipo. Sacou? Então, cuidado, o erro dessa questão está aqui. Portanto, é falso. Aí ele falou que essa é a condição fundamental para a diversificação das espécies. Olha, a mutação de fato é uma condição fundamental para a diversificação das espécies. Inclusive, é considerada a melhor e a maior fonte, né, de variabilidade, ali, de especiação, de formar novas espécies. Enfim, a mutação é um conceito importantíssimo para isso. Tá? Só que quando ele fala que fez uma mutação de DNA e isso determinou um novo surgimento, isso determina, né, o surgimento de uma nova característica no organismo, a gente não pode afirmar. Existem mutações que são silenciosas. Tá? Então, essa questão ela se torna falsa por isso. Portanto, este item, os verdadeiros, né, item 98, é apenas o 1 e o 2, gabarito B de Belo. Tá bom? A princípio é isso aqui. Tá? Caderno amarelo, lembrando. E aí vamos para as duas últimas questões, a 99 e a 100. A 99 diz: uma infestação do escorpião amarelo, que é esse aí, né, o Titius cerulatus,
considerado o mais perigoso do Brasil, está sendo monitorado na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O Instituto Vital Brasil informou que só no começo de fevereiro houve a captura de 200 escorpiões da espécie na cidade. Reportagem bem recente, né? No G1 ali, G1.com, né, da Globo. Com relação aos escorpiões, analise o item a seguir. Aí vem a maldade que eu acho que a banca jogou para você. Vamos lá, falando de escorpião. Eles são aracnídeos. Sim. Não sei se vocês sabem, está dentro do grupo dos artrópodes, tá? É muito bicho dentro de artrópodes. Eles são aracnídeos, são, com 4 patas e peçonhentos. Se você ler rápido isso daqui, você até vai marcar certo, tá? Eu até concordei com um aluno, né, que me mandou a foto da prova. Falei, porra, beleza, tá certo. Mas qual é a jogada aqui? O aracnídeo, no caso do escorpião, ele não tem 4 patas. Ele tem 4 patas de um lado, falta o outro. Ele, então, tem 8 patas. Cara, se ele tem 8 patas, não são 4. Então, o erro tá aqui. Aí tu vem aqui, ó, questão falsa. Ah, Belo, pô, mas isso é sacanagem. Cara, isso é sacanagem, tá? Ele deveria ter escrito 4 pares de patas. Aí, esse item estaria completamente correto, tá bom? Então, cuidado, até porque se você for olhar o gabarito preliminar fornecido pela banca, ele de fato considerou esse item errado, então ele foi na literalidade, foi uma casca de banana cruel. Eu acho esse tipo de questão bem covarde, inclusive, tá? Pô, ficar cobrando uma quantidade de pata, meu irmão, de artrópode, tá de brincadeira, mas fazer o quê? A banca é isso aí. Podia ter falado de peixe, podia falar um monte de coisa. E aí, como é que tu faz? Fala tipo de cauda, de nadadeira. Já pensou? Como é que tu ia ficar maluco? Então, irmão, infelizmente, é isso. Não tinha muito o que fazer. Olha 2. São predadores e seus pé-de-palpos, né? São predadores e seus pé-de-palpos e antenas auxiliam na identificação e captura de suas presas. Ó, qual é o problema aqui? De fato, os escorpiões são predadores, sim. De fato, eles possuem pé-de-palpos. Só que escorpião não possui antena. Não possui antena. Por isso este item, ele é um item falso, tá? Aí vem o item 3. Evitar o acúmulo de entulho, de material de construção, de folhas e troncos secos, né? Reduz a chance de acidente com escorpiões. Sim, isso é uma verdade, tá? Os escorpiões, eles têm um habitat muito peculiar. Então eles gostam de fato de ficar em entulho. Tem que tomar muito cuidado com pessoas que são acumuladoras, casas, terrenos, né? Às vezes terrenos com obra. Escorpião adora esse tipo de ambiente, ficar debaixo de tronco de árvore, então tem que tomar muito cuidado, beleza? Bom, se somente a 3 é verdadeira, o nosso gabarito a princípio aqui, preliminar, é a letra C, tá? E bateu com o gabarito divulgado no dia 22 de abril pela banca FGV, tá? E a última é o seguinte: muitos fatores contribuem para a morte por asfixia, no caso de um incêndio. Por exemplo, o poliuretano presente em resinas e espumas, como a de colchões, quando queimado sobre altas temperaturas, libera um gás aí conhecido como gás cianeto. Esse gás, quando inalado, ele se liga às enzimas do interior de uma determinada organela celular, impedindo que as células do organismo utilizem o gás oxigênio para obtenção de energia. Aí ficou fácil, né? A organela afetada pelo cianeto, quem é? Obviamente é a mitocôndria. Até porque vocês sabem que dentro da mitocôndria você tem ali o processo conhecido, né? É realizado o processo conhecido como respiração celular. E é aqui que você vai ter a obtenção do famoso ATP. Beleza? Tranquilo? Então, galera, esta foi a prova. Graças a Deus, o gabarito que eu divulguei nos meus stories bateu com o gabarito divulgado pela banca. Então, a princípio é isso. Mas eu diria que pode acontecer, né, um recurso nessa questão aqui, ó. Cadê? Onde que ela está?
Cadê? 92, 93, é a dos vírus, cadê? Parará, parará. Aqui, aqui. Eu acho que pode acontecer um recurso na 98 por uma questão semântica neste item aqui, ó. Vou marcar ele em vermelho, tá? Nessa estrutura número 1 aí. Beleza? Mas não quer dizer que vocês vão ganhar. Mas quem errou pode tentar, né? E aí se você botar falso, se a banca um dia, troquei o gabarito, botei falso, ou então não, anulei e tal, aí beleza. Mas se fosse falso, verdade, falso, você teria aí apenas o item 2 como verdadeiro, e aí você não tem nem gabarito, entende? Ele teria que anular essa questão como um todo. Então, assim, eu acho que não vai anular, tá? Eu entendo o item como um item verdadeiro. Eu não acho que o examinador quis fazer essa distinção, quis fazer essa inclusão do vírus como ser vivo. Mas dá pano para manga. Beleza? Então, galera, no ano de 2022, pelo que a gente viu, eles cobraram 10 questões de biologia. Agora, em 2024, um concurso que inclusive deveria ter acontecido em 2023, eles cobraram 9 questões de biologia. Tá caindo, né? Não tô gostando. Vamos ver aí. Estão dizendo que vai ter um concurso ainda em 2024 por conta desse atraso. Essa prova deveria ter sido feita em 2023. Né? Os bombeiros sempre tem alguém aposentando, então tem que ter a formação de novos oficiais. Mas é isso. A mensagem que fica é o que eu falei no meu Instagram lá. Galera, continuem estudando. Não é impossível. Dá para fazer a prova. Dá para fazer a prova. Então, assim, errei cartão resposta. Eu comecei semana passada, como eu recebi, já safei 5 questões de 9. Galera, já tá tirando onda. Galera, tem gente que mandou para mim, Belo, comecei tem 3 meses e meti 9 de 9. Cara, excelente. Excelente, gabaritou. Beleza. Mas vamos continuar perseverando. Se você não ingressar, não tem problema. A gente segue no outro ano. Você não pode desistir. Valeu? Então foi um prazer estar aqui comentando esse vídeo com vocês. Vamos aguardar os recursos e vamos aguardar o gabarito oficial definitivo da banca. Beleza? Um beijo grande, que Papai do Céu continue abençoando todos vocês. Divulga o meu canal, dá um joinha, dá um like aí pra todo mundo. Comenta aí também. Belo, valeu, brigadão. Fogo de chão, quem quiser me chamar, só marcar o dia, que eu paro todos os meus compromissos e vou lá comemorar com a sua família. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima.